Olá, alunos do CMA. Aqui quem vos fala é o professor Robson Mendes e vamos estar dando início, a nossas aulas de educação física. E hoje a gente vai falar sobre o movimentar-se, movimentar-se e a circulação do sangue, a circulação sanguínea por meio do movimento. Nós sabemos que nos dias atuais, nos dias de hoje, nós estamos passando por esse momento difícil, Esse momento aí desse vírus, dessa doença. E esse problema tem nos deixado muito sedentários, sem fazer atividade física. Porque nós estamos desprovidos, de estarmos saindo. Passamos muito tempo dentro de casa e às vezes estamos dentro de casa sem fazer nenhuma atividade, certo? Então, isso pode gerar um sério problema na nossa saúde, a saúde da pessoa. Então é importante, nesse momento nós tomarmos cuidado, termos bastante atenção e procurar dentro de casa mesmo, no espaço que a gente tem, estar fazendo algum tipo de atividade física, Então nessa aula de hoje estaremos fazendo algumas orientações e estudando, sobre o movimentar-se e a circulação, beleza? Então vamos ter atenção na aula de hoje, para que a gente possa, para que vocês possam assimilar o maior número de informações, beleza? Então, quais são os objetivos da nossa aula, desse estudo? É perceber a circulação durante a atividade física. Durante a atividade física, o nosso coração ele vai trabalhar de forma mais acelerada, para poder bombear o sangue para determinada região muscular que está sendo trabalhada, Então, a gente procurar perceber, esse mecanismo, da circulação durante a atividade física. E praticar atividade física que auxiliam na circulação sanguínea, certo? Então a gente vai ver quais são as atividades físicas mais ideais, E perceber a importância dos nutrientes para o organismo também é muito importante por meio da alimentação. A tendência nesses dias de hoje é a gente estar se alimentando mal ou algumas pessoas se alimentando mal, por conta de ficarem muito tempo ociosos na frente da televisão ou do computador ou com celular ou videogame, E terminam sem estar fazendo atividade física, consumindo muita caloria e consequentemente ganhando uns quilinhos a mais aí. Então é um perigo, representa um perigo para a nossa saúde, Então vamos ver aí e falar sobre isso nessa aula aí, nesse estudo. Então, exercício físico, O exercício físico é a variedade de atividades físicas. Essa variedade de atividade física vai depender muito do objetivo do indivíduo, da pessoa. Tem pessoas que fazem exercício físico para trabalhar uma determinada região, determinado grupo muscular. Então os praticantes de academia, um exemplo, eles buscam uma hipertrofia muscular. Então, por meio de alguns exercícios físicos programados, eles desenvolvem determinada região muscular que eles querem. Então, são vários exercícios físicos. A atividade física ela é todo o movimento que o corpo realiza. Então, os exercícios físicos eles são mais com o objetivo de trabalhar uma determinada região muscular. Então eles são muito importantes na questão da circulação, porque quando você está se exercitando, o seu sangue, no seu organismo está circulando, certo? E aí gerando uma produção de calor também. Então é importante a prática de exercícios físicos, muito importante. O corpo foi feito para se movimentar, nada de ficar parado. É preciso circular. Para mover-se em uma explosão de força, o corpo precisa de energia. Energia da vida.
Ela é fornecida pelo oxigênio que puxamos para dentro dos pulmões. Ele é levado para todo o nosso corpo pelo sangue. Quer saber como? Então, vamos viajar pela circulação sanguínea. Prepare-se para aprender sobre um dos sistemas mais importantes do corpo humano, o sistema circulatório. O sistema circulatório cardiovascular é formado pelo coração e vasos sanguíneos. As artérias levam o sangue que sai do coração. Os capilares são vasos muito finos que unem as artérias às veias e fazem a troca de gases e nutrientes entre o sangue e os tecidos. As veias trazem o sangue dos tecidos, rico em gás carbônico, de volta ao lado direito do coração, onde é levado aos pulmões pelas artérias pulmonares, recebe oxigenação e chega ao lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Do coração, ele é bombeado pela artéria aorta para as diversas partes do corpo. Leva oxigênio às células, retira delas o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. A movimentação do sangue é sempre regular e segue a mesma direção devido às contrações rítmicas do coração. Os vasos sanguíneos funcionam como uma autoestrada, interligando todo o corpo. O plasma é a parte líquida do sangue, composto por proteínas, sais minerais e outras substâncias dissolvidas em água. Ele permite a circulação das células sanguíneas. Veja, aquela célula é uma hemácia. Ela é responsável pela distribuição de oxigênio pelo corpo e pela retirada de gás carbônico das células. Uma curiosidade: o sangue é vermelho porque a hemácia possui uma proteína chamada hemoglobina, que contém moléculas de ferro em sua estrutura e, quando oxidadas pelo oxigênio, tem cor avermelhada. Então, vamos resumir essa história. Funciona assim: quando respiramos, o sangue é oxigenado nos vasos pulmonares e é levado às câmaras esquerdas do coração, de onde é bombeado através da artéria aorta aos tecidos do corpo. Este sangue leva oxigênio às células, retira o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. Quando o corpo absorve o oxigênio, ele gera energia para seu funcionamento. Energia que gera força e nos faz movimentar e viver. Em seguida, tem a regulação da temperatura corporal, né? O sangue circula de forma homogênea por todo o organismo e permite que a temperatura esteja adequada em todas as suas partes. A circulação sanguínea libera calor até a superfície do corpo. Então, quando a gente está realizando um exercício físico, uma atividade física, há aumento da circulação sanguínea, porque o coração ele vai ter que trabalhar mais acelerado para mandar, né, para determinada região de músculo que está sendo trabalhada na determinada atividade física, né? E por meio dessa circulação o sangue vai estar levando oxigênio para o músculo que está sendo desenvolvido, está sendo trabalhado. Então a temperatura do corpo ela é controlada por uma área do cérebro chamada o hipotálamo, né, que ele age como um termostato, né, ajustado para manter órgãos internos, né, numa temperatura de 37 graus. Então esse objetivo ele é alcançado por meio do equilíbrio entre a perda de calor, né, pelos órgãos periféricos, que é pele, vaso sanguíneo e glândula sudorípara, em contato com o ambiente e a produção de calor pelo processo metabólico dos tecidos internos. Então, na verdade, a função é essa, a função da atividade física, ela nos dá esse objetivo principal, que além da manutenção da saúde, né, do controle de peso, queima de gordura, ela também é importante porque vai estar ajudando nesse processo de circulação sanguínea, né? O coração ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que se exercitar para ele poder ficar mais forte, vai ficar mais
um coração mais forte, porque ele também é um músculo, né? Então ele vai trabalhar para mandar o sangue para os músculos, e ele também é um músculo. Então, por meio dessas contrações mais acelerado, ele também vai estar se fortalecendo. E a temperatura corporal ela aumenta com a atividade física por conta da circulação, né? Da circulação sanguínea. Então, a tendência é aumentar mais ainda a temperatura. Olá, amigos do YouTube. Nós vamos responder agora a pergunta, veio em nome de Ibrafam Fiscalização Ambiental. Deve ser alguém que trabalha na Ibrafam. Ele diz, se você podia, afinal, tomar banho quente ou frio na febre? Alguns dizem que é quente porque isso ajuda. Outros dizem que é frio porque senão você vai ter uma convulsão. Muito bem. Olha, é bem simples. A temperatura do organismo, a temperatura interna do organismo, deve ser mantida a 37 graus. É assim que o organismo funciona bem. Na pele é mais baixa do que isso, porque a pele está em contato com o meio exterior e está perdendo calor o tempo todo para o meio. Muito bem. Então na pele você põe o termômetro 36, 36 e pouco, é um pouquinho mais baixo, até 1 grau, às vezes até um pouco menos do que no corpo mesmo, lá internamente no organismo. Quando você tem a febre é um mecanismo de defesa do organismo, porque subindo a temperatura, aqueles germes que estão lá dentro, as bactérias ou os vírus, têm dificuldade de se multiplicar, porque eles gostam de se multiplicar a 37 graus. Se a temperatura vai a 38, eles começam a sofrer também. Então, o que se faz hoje? Hoje se faz o seguinte, a temperatura está 37 graus, 37,5, não toma nada, fica quieto. Mesmo porque é importante saber se ela vai subir mais, porque isso é um dado que depois ajuda os médicos a fazer o diagnóstico. Então, se estiver baixa assim, tudo bem. Quando ela vai chegando a 38 graus, até 38 graus, se você não estiver sentindo nada, só um pouquinho de quebradeira, mas uma coisa suportável, deixa quieto. Vai controlando a temperatura, vai medindo. E anota no papel, porque depois é importante, se a febre subir, se isso for uma doença infecciosa ou outra qualquer, você poder apresentar esses dados para o médico. Bom, chegou 38 e pouco, 38,5, aí é uma hora que você começa a se sentir mal. E aí cabe um analgésico, um antitérmico. Eu gosto sempre mais da dipirona, há quem prefira o paracetamol. Isso é uma questão que depende da experiência de cada médico. Os dois são eficazes. Se a temperatura não responde a esses antitérmicos comuns, chega a 38,5, 39, 39 e pouco, e você sente que ela não abaixa, o que você deve fazer? Nessa hora você tem que tomar um banho frio. Não precisa ser gelado, mas a água deve estar a uma temperatura bem abaixo do organismo. O ideal é que ela esteja aí por volta de até uns 20 graus. Para quê? Para roubar calor do organismo. Porque se ela rouba calor, a tendência é abaixar. Por isso é que você, criança pequena, especialmente quando tem febre muito alta, e criança pequena vai com febre até 39,5, 40 graus com facilidade, aí sim podem acontecer essas convulsões, que não tem maiores repercussões, mas não é uma cena bonita de você ver num filho ou numa criança querida se debatendo. Aí, nessa hora, é a hora de levar para o banho frio. Não deve tomar banho quente nessa hora de jeito nenhum, porque senão vai esquentar mais o organismo. E quando a gente toma banho muito quente, sobe a temperatura do corpo. Não é? Às vezes está frio, você toma um banho bem quente, você sai do banho e você consegue ficar até sem roupa, porque você aumentou a temperatura corpórea. Então, febre alta, passou de 39,5 por aí, ou 39, mas que não abaixa com os antitérmicos comuns, banho frio. Transporte de hormônios. Os hormônios são importantes substâncias para o funcionamento adequado do organismo. A circulação sanguínea tem o objetivo de transportar esse hormônio até os órgãos e tecidos que os utilizarão. Então, qual é o sistema responsável pelos hormônios? É o sistema endócrino, que ele é formado pelas glândulas endócrinas, né, que são órgãos que funcionam como produtores de hormônios e os liberam na corrente sanguínea. Os hormônios, eles são transportados
pelo sangue, né, para outras regiões do organismo, nas quais eles atuam controlando o funcionamento do órgão, certo? Então é importante, né, é por meio da circulação, né, que acontece esse transporte de hormônios, então por meio da circulação sanguínea. E a circulação sanguínea ela tem esse objetivo, né, de transportar esses hormônios até os órgãos e tecidos que os utilizarão. Então são vários os hormônios aí. Tem vários os hormônios, tem os hormônios de crescimento, né? Tem hormônios que são considerados masculinos, que é testosterona, certo? Então tem vários hormônios. E a atividade física ela é importante porque ela ajuda até a controlar, né, essas funções hormonais que são muito importantes. Tem pessoas que sofrem, né, com essas disfunções hormonais e geram sérios problemas para a sua saúde. Então, por meio da atividade física, onde vai estar ajudando, né, nesse processo aí de circulação, da boa circulação do sangue, certo? Consequentemente, vai ajudar também nessa questão da saúde do sistema endócrino do indivíduo. Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal e eu queria contar para vocês como que a gente pode modular o hormônio GLP-1 através da alimentação. Eu não sei se você já ouviu falar nesse hormônio, existem até algumas medicações que aumentam o GLP-1, que é o Saxenda, que é o Victoza, mas são medicações não só injetáveis, caras e que geram uma série de efeitos colaterais como enjoo, náuseas, né, e vômitos. E de que forma que essas medicações atuam? De que forma que esse hormônio atua? Ele atua na modulação da glicemia e também ajuda a diminuir o apetite. Eu queria contar para vocês que a alimentação pode ser um fator que gera um aumento desse GLP-1, contribuindo para o controle da glicose e também para a perda de peso. Um dos principais nutrientes que modulam o GLP-1 são as fibras. Então, as fibras, principalmente aquelas que fermentam, vão estar produzindo os ácidos graxos de cadeia curta e estimulando o GLP-1. Então, esse é um dos fatores que a gente pode estar aumentando na alimentação. E o segundo é a gordura do tipo monoinsaturada. Então, vocês veem que existem esses dois fatores, tanto o tipo de gordura quanto as fibras e também alguns aminoácidos, como a arginina e a glutamina. Então, fica a dica daqueles pacientes que estejam utilizando essa medicação, você pode estar utilizando também algumas estratégias alimentares para otimizar a ação. E para aqueles pacientes que não toleraram a medicação, essas estratégias também são bem-vindas. Anota: fibra, ácido graxo do tipo monoinsaturado presente nas castanhas, no azeite, no abacate, arginina e glutamina. Eu espero que você tenha gostado da dica. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Então, continuando na circulação sanguínea, né, ela tem esse papel de transportar as substâncias produzidas em uma determinada parte do corpo, né, do organismo, para outra parte em que serão utilizadas. Um exemplo é o glicogênio, ele é armazenado no fígado e que quando quebrado em glicose, que é a fonte de energia, é levado para diversas regiões do corpo. Então esse intercâmbio de materiais por meio, né, da circulação sanguínea que o teu organismo realiza. Então a circulação sanguínea, certo? Ela tem esse papel nessa questão de transportar as substâncias produzidas em uma determinada região, uma determinada parte do teu corpo. Por isso que é importante a atividade física, né? A atividade física, na verdade, ela vai te ajudar muito, porque por meio dessa atividade física vai ajudar nesse processo de circulação sanguínea, que é muito importante. E o transporte de resíduos. Todas as células do corpo elas produzem resíduos em seu metabolismo. Ao saírem das células, os resíduos entram na corrente sanguínea e são levados ao fígado.
Ao chegarem ao fígado, são transportados em ureia, que é levada pela circulação sanguínea até os rins, onde será eliminada para o meio externo. Por meio da atividade física, o sangue que circula em nosso corpo, ele transporta hormônios e substâncias nutritivas e oxigênio também para as células, além de materiais excretados pelas células, como CO2 e ureia, que são levados para os órgãos responsáveis pela sua eliminação. Seu funcionamento se dá por meio do coração, que serve de bomba, movimentando o sangue. A circulação, ela tem esse... Por meio da circulação, né, você vai realizar a atividade física, o seu coração vai estar bombeando sangue, certo? As células, elas recebem os nutrientes dos alimentos, certo? E também elas produzem esses resíduos, né, nessa questão do processo do metabolismo. Esses resíduos, eles entram na corrente sanguínea, né, e são levados para onde? Para o fígado. Ao chegarem lá no fígado, eles são transportados em ureia, que é levada pela circulação. Aí vai para onde? Para os rins, porque os rins vão fazer o quê? Qual é o papel dos rins? Purificar o sangue. Então, os alimentos, a gente vai absorver os nutrientes dos alimentos, certo? Aí, as células absorvem por meio da circulação. Aí, os resíduos, certo? No processo de metabolismo, elas vão sair das células e vão voltar para a corrente sanguínea, que vai ser levada para o fígado. Do fígado vai lá para os rins vai fazer o quê? A purificação. Depois vai ser expulso para o meio externo por meio da urina, certo? Então, fazer atividade física, certo? É importante. Tem pessoas que estão com as funções renais, né? Estão doentes, estão com a função renal já há algum tempo, entendeu? Pessoas que têm até pedra nos rins, tem pessoas que os rins não funcionam mais e vivem fazendo um tratamento chamado hemodiálise, né? Então, é importante você fazer atividade física, certo? Para evitar esse tipo de enfermidade, esse tipo de problema. Aí vem os transportes de nutrientes. Os nutrientes, a gente se alimenta, certo? E os nutrientes, eles são absorvidos ao longo do tubo digestivo e eles são transportados por meio da circulação do sangue para as células, certo? Desse modo, são levados para os tecidos do corpo e aproveitados pelas células. Então, o transporte de nutrientes, eles funcionam assim, por meio da boa alimentação. Por isso que é importante a gente estar selecionando bem os alimentos que a gente vai consumir, porque os nutrientes desses alimentos, eles vão entrar na corrente sanguínea. Eles vão ser absorvidos pelo teu organismo e entrar na corrente sanguínea. Se tu é uma pessoa que se alimenta mal de alimentos gordurosos, alimentos hipercalóricos, esses alimentos vão se transformar em gorduras e vão se acumular nas paredes das tuas artérias, gerando problema mais sério, como infarto, né, no miocárdio. Se houver entupimento nas artérias que levam o sangue para o cérebro, tu pode sofrer um AVC também, certo? Então é importante saber escolher, saber selecionar bem os alimentos, de preferência os alimentos que contêm vitaminas, né? As vitaminas que são essenciais para o nosso corpo, tais como as frutas, né? Verduras, legumes. Esses são os alimentos que nós devemos consumir mais, uma proporção maior. Evitar estar comendo, né? Exagerando nas carnes vermelhas, certo? Porque elas são prejudiciais. Então, a boa alimentação não é encher a barriga. A boa alimentação é saber selecionar bem os alimentos. Beleza? Hoje vamos começar a aula com uma pergunta. Por que nos alimentamos? Minha mãe diz que para podermos crescer saudáveis e fortes. Sua mãe tem razão. Do alimento nós obtemos energia para realizar todas as nossas atividades. Além disso, ele também nos permite crescer e nos defender de doenças. E como é que a energia passa do alimento para o nosso corpo? Primeiro temos que cozinhar a comida e depois comê-la. Muito bem, ao mastigar a comida, o que fazemos é parti-la em pedaços pequenos. Mastigamos bem e depois engolimos.
chega ao nosso estômago e passa para o intestino, onde o alimento continua se partindo em partes menores, até que tudo vira um líquido. Todo esse processo se chama digestão. Durante a digestão, o organismo também incorpora parte do alimento que nós ingerimos, mas a outra parte é eliminada quando vamos ao banheiro e defecamos através do ânus, que é a parte final do aparelho digestivo. Quando o alimento passa pelo intestino, ele o atravessa e é recolhido pelo sangue, que através de um sistema de tubos chamado sistema circulatório, leva o alimento a todas as células do corpo. E o alimento precisa viajar pelo corpo inteiro, já que absolutamente todas as células precisam se alimentar. O sangue viaja por tubos muito finos, chamados veias e artérias. Nas células acontece um passo muito importante. As células, além do alimento, precisam do oxigênio para obter a energia necessária. É o mesmo oxigênio que respiramos? Isso mesmo! Nos pulmões absorvemos o oxigênio do ar que é levado também pelo sistema circulatório a todas as células do corpo. Com a ajuda do oxigênio, cada célula usa a energia que existe no alimento. Mas, por sua vez, cada célula que se alimenta produz dejetos que precisam ser eliminados do corpo. Então, o sistema circulatório trabalha de novo para transportar esses dejetos, Levando-os até o lugar que encarrega de eliminá-los, o aparelho excretor. A excreção é feita nos rins, órgãos especializados que recolhem os dejetos do sangue e fabricam com eles a urina. Estão na zona lombar do corpo, perto das costas, sobre a cintura. Então, dando continuidade, né, aqui a gente vai falar de transporte de gases. Então, assim, continuando, né, com a circulação sanguínea, certo? O sangue ele passa pelos pulmões, ele chega nos pulmões e ele elimina o gás carbônico, que é proveniente da respiração celular, enquanto absorve o oxigênio. A circulação do sangue no coração se dá um organismo, né, que produz sangue arterial, que leva o oxigênio, e sangue venoso, que leva o gás carbônico. O sangue venoso ele passa pelo átrio e ventrículo direito e depois ele se dirige aos capilares pulmonares, onde ocorrerá, né, a troca de gás carbônico por oxigênio. E o sangue ele transforma-se em arterial, ou seja, o sangue nas artérias eles são o sangue que já recebeu o oxigênio. O sangue que está nas veias, né, mais escuro, ele ainda vai receber o oxigênio. E o sangue arterial ele vai para o átrio e ventrículo esquerdo, onde é bombeado e fornece oxigênio para todo o organismo. Então ele vai para o coração, né, para o lado direito do coração, onde ele é bombeado e fornece o oxigênio para todo o organismo. O coração também possui movimento sincronizado, né, de sístole, que é a contração, quando o sangue ele é impulsionado para as artérias, e a diástole, que é a dilatação, quando o coração enche-se de sangue. A sístole, o sangue é bombeado para os vasos sanguíneos, né, e também há uma pressão nas paredes internas dos vasos. Aí essa pressão a gente dá o nome dela de pressão arterial. Tem pessoas que são hipertensas, né? A pressão dela tá muito acelerada, muito alta por conta da má alimentação, da falta de atividade física, né? Aí gera esses problemas aí, o acúmulo de gordura, né, no organismo, gera todo um problema. Então é importante a pessoa fazer atividade física, né, para o sangue circular melhor, eliminar o percentual de gordura do organismo, ajudar a trabalhar na musculatura, na resistência, né, no aparelho cardiorrespiratório. Então ajuda de toda forma. A atividade física ela é muito importante para a nossa saúde. Nós devemos fazer sempre a atividade física. O sistema circulatório ele exerce uma função, né, através do sangue. Ele é construído por tubos que recebem os nomes de vasos sanguíneos, certo? Então é importante você estar fazendo atividades físicas, né, para melhorar mais ainda a saúde do teu organismo. O atmosférico entra no nosso sistema respiratório através das fossas nasais ou boca. Chega à faringe, depois à laringe e traqueia, e então segue para os brônquios, que penetram no pulmão através do hilo. Os brônquios ramificam-se várias vezes, originando os bronquíolos, que penetram no lobo pulmonar e ramificam-se formando os bronquíolos terminais, que originam os bronquíolos respiratórios que terminam nos alvéolos pulmonares.
Os alvéolos pulmonares são estruturas em formato de pequenos sacos que deixam o pulmão com uma aparência esponjosa. Eles são envolvidos por grande quantidade de capilares sanguíneos, que são vasos minúsculos. A hematose ocorre nesse encontro entre o alvéolo e o capilar. A hematose é a troca de gases e acontece quando o sangue venoso que vem do coração, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, chega aos capilares sanguíneos e encontra a fina camada epitelial do alvéolo pulmonar. Então ocorre a difusão do gás carbônico que está no capilar para o interior do alvéolo, passando por essa membrana. Essa passagem é por difusão. Do outro lado, o oxigênio proveniente da respiração pulmonar chega aos alvéolos pulmonares e, pelo mesmo mecanismo de difusão, atravessa a membrana e entra na corrente sanguínea dos capilares. O oxigênio que passa para o sangue entra nas hemácias e liga-se à hemoglobina, proteína que, entre outras funções, está relacionada com a cor vermelha do sangue. Ao se ligar à hemoglobina, forma-se a oxohemoglobina, que garante o transporte do oxigênio para as células. O sangue agora oxigenado torna-se sangue arterial e segue em direção ao coração, onde será bombeado para o corpo levando oxigênio a cada célula. Veja no próximo vídeo como essa difusão ocorre, a importância da pressão parcial dos gases e os gases envolvidos na respiração, o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. Então aqui tem algumas atividades que auxiliam na circulação sanguínea. São atividades aeróbicas, tais como caminhada, ciclismo, futebol, corrida, a dança, a natação. Então são atividades que queimam muita caloria. São atividades que movimentam bastante o corpo, né? Que trabalham muito os membros superiores, os membros inferiores, a musculação também, certo? Então são atividades que vão ajudar no fortalecimento da tua musculatura, na saúde do coração, da circulação do sangue, da eliminação de gordura, né, do teu organismo. Vai ajudar na prevenção, né, de surgimento de doenças. Vai ajudar no controle corporal, do peso, né. E além de tudo vai te dar uma sensação de prazer, né. Vai te dar mais disposição. Então, são atividades que auxiliam na circulação sanguínea. São as atividades aeróbicas, certo? São atividades onde existe um consumo de oxigênio de forma moderada. Você vai fazer atividade física, né, mas com moderação. Onde durante a atividade física você não vai forçar muito, né, chegar ao ponto de faltar o oxigênio naquela atividade. Então, é importante você fazer atividade física de forma moderada, para ajudar na circulação sanguínea e na saúde do teu coração, beleza? Então, para finalizar nossa aula, né, eu deixei uma atividade no plural, certo? É importante que você responda. Fique atento também ao início da atividade e a data lá de limite, né, o término da atividade. Então é importante que você faça, não deixe de fazer, beleza? Até a próxima aula. Valeu!